Primeiro a Reis, capítulo 22. Então, vamos. Glória a Deus. Vamos iniciar a leitura. No versículo 30. No 30. O rei de Israel solicitou a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quando a ti veste com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. O rei de Arã, da Síria, dera esta ordem a seus 32 chefes de carros de guerra: não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: vê, é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco a esmo e atingiu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. No mesmo instante, o rei ordenou ao condutor de seu carro de batalha: volta e faz-me sair do combate, depressa, pois estou gravemente ferido. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler a Tua Santa Palavra com a ajuda do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê direção e que o Senhor fale em nossos corações. Nós carecemos do Senhor, carecemos da Tua unção e precisamos de ouvir a Tua Santa Palavra. Por isso, fala grandiosamente, perdoando meus pecados, meus erros e me usando como instrumento nesse local. Que a palavra do Senhor seja imperativa hoje. Deus seja louvado. Pode se sentar. É interessante essa passagem, porque ela tem tudo a ver com a vida do crente. Na realidade, essa passagem é a vida do crente hoje. Josafá chegou para o rei Acabe, aliás, o rei Acabe, chegou para Josafá, e pediu ajuda para entrar na guerra contra o rei da Síria, que tinha um poderio muito grande do exército dele. Então, ele sozinho não daria conta. Então, ele pediu ajuda e eles se uniram, porque era o reino do norte, que era de Israel, e o reino de Judá, que era Josafá. Eles se uniram para enfrentar essa batalha, mesmo Josafá contrário, sabendo que ia ter problema. E como o rei Acabe, que foi no princípio do reinado dele, um bom rei. Mas o que aconteceu com o rei Acabe, esse bom rei? Às vezes você é um bom crente quando você vem para Deus. Então você é um bom rei. Mas ele conheceu uma mulher, contrário a tudo aquilo que Deus queria, que era Jezabel, que era filha de um sacerdote, tudo contrário às ordenanças de Deus. Que era... O que aconteceu? O tal do jugo desigual. Aí começou o problema. Josafá, que era um bom rei, Acabe, que era um bom rei, começou a se perverter por causa da esposa. Começou a adorar, começou a ver outros ídolos, começou a ver uma distância de Deus, porque ele começou a ficar entre dois assuntos, entre Deus e a divindade que ela
por tia dela lá. E começou a ter problema. Assim são os crentes hoje em dia. O mundo está falando muito alto. O mundo representava Jezabel. Jezabel é tudo aquilo que tem no mundo. Jezabel amava se idolatrar. Não a maquiagem comum. O que ela usava era coisas absurdas. Os ornamentos era coisa absurda. Tudo dela era o extremo. Não o tradicional da mulher se embelezar, ficar bonita, ter padrão de mulher. O dela era o extremo. Ela ia lá naquela ponta, absurda. Então, o que aconteceu? Ele deixou de entender o que Deus queria e começou a entender o que os deuses desse mundo queriam. Ou seja, ele começou a servir os deuses desse mundo. O que aconteceu? Houve um distanciamento. Quando houve esse distanciamento, ele começou a duvidar da palavra de Deus, pelo profeta, ele começou a ter problema, né? Teve aqui, todo mundo conhece a passagem de Elias, né? Começou a ter problema, então ele começou a ter problema com o homem de Deus, então a mensagem de Deus começou a perder um pouco de valor para ele. Assim somos nós, começamos a ficar distante de Deus, a palavra começa a ficar um pouco fora da direção. É como se eu pegar uma flecha, eu que não tenho experiência nenhuma, não sou um bom arqueiro, aliás, nunca peguei um arco na mão e pegar a primeira vez, talvez por sorte, mas eu não vou conseguir atingir o alvo, porque eu não tenho experiência, eu não sei nem como a posição certa, a maneira certa, a força certa, eu não tenho a técnica. Então, fatalmente, eu vou errar. Agora, pega um experiente que está acostumado, ele vai acertar na mosca, ele vai atingir o certo. Assim somos nós. Quando você está distante, você começa a errar o alvo. Você começa a ter... você quer acertar, mas não consegue, porque você não está exercitando a fé. Ele não estava mais exercitando a fé. A mulher não permitia mais que ele exercitasse a fé. Ele deixou de ter o caráter que Deus estava ensinando ele e colocou o caráter do mundo. O mundo tem um caráter específico. Qual que é o caráter do mundo? Primeiro caráter que o mundo tem e obriga a pessoa que está no mundo: mentir. Mentir é a primeira coisa que Satanás obriga você a fazer. Porque quando você mente, ele passa a ser teu pai. Quem? Satanás. Ele é o pai da mentira. Quem falou isso não fui eu, é Jesus. Jesus estava falando daqueles fariseus. Vocês são homicidas, desde o princípio, o pai de vocês é Satanás, porque vocês mentem, enganam. Então, o que nós temos que entender? Quando ele chamou Josafá, Josafá ficou apreensivo, porque ele sabia que ele não estava mais no caminho certo de Deus. Ou seja, ele estava em cima do muro. Hoje tem um mar de crente em cima do muro, achando que Deus é cego, não vê, ou pensam aquela frase que virou moda na boca de um pessoal contemporâneo agora, uns pastores contemporâneos: Deus é amor. Então confunde-se tudo. Deus é amor, mas não esse amor humano. É o amor justo. O amor que envolve justiça. Não o amor enganador. Um amor que passa a mão na cabeça. Ele não passou a mão na cabeça em momento algum do povo dele, que é o povo hebreu. Ficaram no cativeiro, ficaram escravos, pagaram um preço caro, porque ele é justo. Não tem essa conversinha, ele é bacaninha, legal. Não é assim que funciona. Quando esse rei viu que não tinha mais saída, por quê? Satanás é astuto. Ele vai te colocando, cegando você, e você acha que você está indo para alguma coisa boa. Te ilude com um monte de coisas dessa vida, a gente sabe esse monte de coisa que tem por aí, e a gente, cada vez que a gente usa alguma coisa do inimigo, nós vamos ficando cego. A cegueira vai entrando dentro de mim e de você. Ela entra facilmente. Porque nós começamos a valorizar aquilo que não é de Deus. E nós achamos que é. Porque está fazendo bem para a nossa carne.
Então, tudo aquilo que faz bem para a nossa carne, nós achamos que é de Deus. Não que algumas coisas que estão na nossa carne é inimiga de Deus. Lógico, os benefícios da carne, quando ela luta, a palavra fala que é inimizade contra Deus. Nesse sentido dos desejos. Porque quando Deus quer te dar algo, Ele vai colocar na tua frente. Ele põe, você está trabalhando, Ele põe na tua frente. Você está fazendo alguma coisa, Ele põe na tua frente. Eu estou fazendo um trabalho, às vezes a gente faz trabalho com várias pessoas, às vezes a pessoa não espera, ela tem um desejo, mas ela quer antecipar aquele desejo, forçar a barra. E Deus às vezes permite para ensinar a pessoa. E aí depois a pessoa vai pagar um preço caro, porque ela insistiu em alguma coisa. A palavra de Deus fala o que nós devemos fazer. Mas nós achamos que a palavra de Deus sabe até um ponto. Daquele ponto em diante, quem sabe sou eu. É a inocência, é a fraqueza, é o engano que toma conta da gente. Nós achamos que sem, vou falar numa linguagem figurativa. Ai, pastor, eu durmo pensando naquilo, aquilo me consome. Deus é Pai. Eu vejo a picanha 24 horas. Deus é Pai. Lambe até os beijos quando fala na picanha. Fica louco, desesperado. Ele acha que não consegue ficar sem comer picanha. E tem uns que acham que não consegue ficar sem comer picanha sem nunca ter comido. É um troço doido isso aí. Então nós temos que saber aquilo que é bom. Aquilo que eu consigo, é bom, mas eu consigo ficar sem. Eu não vou parar de viver, ou parar de andar, parar de caminhar, porque o meu Lexus ainda não chegou aí na porta. Ou porque aquele XYZ que você tem não chegou. Não vou parar, não vai acontecer nada na minha vida. Mas aquele que vive o desejo, ele para de viver. Ele questiona Deus, acusa Deus. E aqui, nesse momento, eles iam enfrentar uma guerra. Aqui na palavra de Deus, ele dá um alerta aqui, no versículo 31, ele fala assim, o rei de Arã, da Síria, dera ordem aos seus 32 chefes. Esses 32 chefes representam 32 dias na minha e na tua vida. Coisa boa, hein? Deus é muito bom. Deus é fantástico. Sensacional. Aqui tinha dois reis, Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei do reino do norte, Israel. E quando lá dividiu lá atrás, os reinos foram divididos, Jeroboão e Roboão, Roboão que era o filho de Salomão, ficou 2 tribos aqui, 10 tribos foram seguir Jeroboão. E Roboão ficou com as 2 tribos, Judá e Benjamim. Pensa bem, são 32 dias de guerra. Aqui eram 32 dias de comandantes do exército. Mas vamos trazer, Deus quer que traga para 32 dias. Começou, hoje, agora, já, now, agora, não é amanhã, já, agora. São 32 dias que Deus vai ver quem é dele e quem não é, quem está em cima do muro. Quem é Josafá ou quem é Acabe. Começou agora. Não adianta você falar, o problema é teu. É Deus que liberou isso.
Não tem para onde você fugir, não tem para onde esconder. Deus não está perguntando se você quer ou não quer, se você vai ou não vai. Ninguém vai fazer nada, regime. Nada. Ninguém está falando disso aí, não. Aqui, ele deu ordem para esses 32 homens. Falou, ó, vocês vão lá, eu quero só a cabeça daquele enganador. Daquele cara que não vale nada. Aquele que está enganando todo mundo. Aquele que está traindo. Aquele enganador. Esse eu quero agora. Eu quero a cabeça dele aqui. Deus deu ordem para Satanás fazer isso. É sério isso, gente. Ele chegou de cara, ninguém sabia quem era quem. Ó, é esse cara, está vestido de rei. Por quê? Aqui fala, ó. O cara estava tão sob domínio do inimigo, que ele quis ferrar Josafá. O que ele falou para Josafá? Eu vou me disfarçar. Ele sabia que eles iam vir atrás do rei, de um rei. Ele falou, eu ponho vestes comum, ninguém sabe quem eu sou, até me achar no meio de um mar de, 2, 3, 5, 10 mil, 100 mil, não importa quanto. Aonde vai me achar? Estou disfarçado. Todo mundo é igual, roupa igual, como é que eu vou saber quem que é? Mas um rei dá para saber, ó, o rei é aquele lá. A coroa dele, a veste dele, aquele lá é o rei. O que ele falou para Josafá? Você põe as tuas vestes. Ou seja, ardiloso, enganador, traidor, mau caráter. Está cheio no nosso meio de gente que faz isso. Que é mau caráter, quer enganar, mas Deus não engana. Por mais que ele tente tentar fazer armadilha para o povo de Deus, para o homem, mulher de Deus, não vai conseguir, porque Deus não permite. Ele fez uma armadilha. Satanás, na boca desse homem, fez uma armadilha. Ó, você vai lá, Josafá, põe a sua roupa e vai para a batalha, porque eu vou ficar disfarçada no meio do povo. Mas ele não contava com uma coisa. O homem de Deus, o homem, a mulher, a pessoa que está na presença de Deus, ele confia no Senhor. Não importa a batalha que vai vir. São 32 dias de batalha. Aquele que confia no Senhor vai sair rindo. Rindo, feliz, contente. O inimigo vai olhar e falar assim, não, ali não. Ali não. É outro que eu quero pegar. Eu quero pegar o enganador, o que está em cima do muro, o que está se travestindo de crente. Esse eu quero pegar. E vou pegar. Ele vai pegar. Você pegou? Não adianta. Pode disfarçar. Pode tentar fazer o que quiser. Vai pegar. Porque a ordem vem lá de cima. Pensa bem. Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade do Criador para fazer a nossa vontade, o nosso desejo? Nós achamos que Deus não está vendo nada disso, só que chegou no limite. Ele falou, agora, deixa eu dar um break aí, e agora eu vou mostrar quem eu sou. Você acha que você é? Então, debate comigo aí. Acabe, você acha que você é alguém? Disfarça aí. Pode disfarçar. Disfarça bem. Pô, ficou bom, Acabe. Cara, não dá para te conhecer. Vai no meio do povo aí. Cadê o Acabe? Não sei, não dá para ver. Está tão bem disfarçado, não dá para acertar. É impossível achar o cara. Eu não vou conseguir achar. Você não vai conseguir achar. Mas Deus viu onde ele estava. O que Deus falou? Joga uma flecha para cima. O cara deu uma flechada para cima. Caiu no cara lá no meio de todo mundo. Acertou justo o cara. Aonde? No meio da armadura dele. Qual que é a armadura que esse cara estava? A armadura que a gente usa. As nossas joias, nosso dinheiro, o nosso status, o nosso glamour. Isso é a armadura que ele estava. Nós se escondemos atrás dessas coisas. Nós se escondemos atrás de toda a luxúria que nós construímos para a nossa vida. Nós esquecemos de Deus. Nós sabemos que Deus é o nosso Redentor e vive. Sem Ele nós nada podemos fazer.
E esse rei estava ostentando tudo que ele podia. Mas sempre tem uma brecha. E foi nessa brecha que a flecha entrou. Pá, pum, no meio do negócio lá. Pá, matou o cara. Ó, me tira da batalha que eu estou ferido, algumas tradições, mortalmente. E foi, morreu. Realmente foi ferido mortalmente, tanto é que morreu. Por que ele morreu? Por que Josafá não morreu? Por que não fala aqui, ó, Josafá, o cara já aproveitou o embalo, ó, já que matou esse rei, mata esse outro também, mata todo mundo. Não, vocês não vão matar ninguém. Eu só quero essa víbora aí. O resto depois eu dou um jeito. Deus falou, você não põe a mão em ninguém, é só naquele lá. O que significa isso na minha e na tua vida? É um despertar do Senhor. O inimigo está assim, ó, em cima do povo de Deus. Os dias estão se findando. Estão acontecendo coisas aí fora que eles não estão passando para o povo brasileiro. As pessoas não estão sabendo o que está acontecendo aí fora. Está mais sério do que vocês imaginam. Está tudo que ali está se confirmando. Dado o que existe no nosso país, enfim, há um engano muito grande. E tem um propósito para isso. Mas as coisas estão acontecendo muito rápido. Os sinais que estão escritos na palavra estão se cumprindo muito mais rápido do que a gente imagina. E Deus está preocupado com o povo dele. Então ele está dando um alerta. Ó, meu povo, abre o olho. O inimigo está cegando vocês. As pessoas hoje, a palavra de Deus diz que nós cremos no arrebatamento. Tem gente que não crê, problema de quem não crê, não entra nesse mérito se é, se não é, cada um faz do jeito que quiser. Se vai ser antes, durante ou depois, também não me importa, não estou preocupado com isso. Mas nós cremos que Deus vai nos tirar, não vai deixar a gente nesse sofrimento todo. Ele fala, vocês vão morar comigo na Nova Jerusalém. Mas os crentes acham que vão ficar aqui. Estão fazendo de tudo para essa terra. Nós estamos de passagem aqui. Temos que trabalhar, ter um padrão de vida legal, é a tua obrigação, é a obrigação, dar uma estrutura legal para os filhos, até aquele momento que Deus falou, agora vamos embora. Acabou. Não coloca o amor em nada desta terra. Usa tudo de bem, tudo, um bom carro, uma boa alimentação, uma boa moradia, isso faz parte da vida do crente. Deus quer isso para você. Deus não quer que você viva esfarrapado, passando fome, nada disso. Nada disso. Se tem alguém pregando isso, está errado. A palavra não fala isso. Nada disso. Ah, o Senhor não tinha onde repousar a cabeça dele. Não, ele está falando que ele não tinha tempo, ele não parava. Ele ficava de cidade em cidade. Não é que ele não tinha, que ele era pobre, miserável. Ele não tinha tempo. É isso que ele está querendo dizer. Aí já confunde as coisas achando que ele era miserável, que ele não. Ele tinha até um contador. É só o cara ler Lucas capítulo 8, vai lá e lê Lucas lá, as mulheres que bancavam o reino. Então a coisa não é assim. Mas o que Deus está querendo falar conosco? Deus está e vai fazer. Ele está e vai fazer. Ele quer prosperar o povo dele. Absurdamente. Ó, que eu tenho falado isso. Ele vai prosperar o povo dele absurdamente. E o inimigo está vendo os sinais na vida de nossa aqui, ó. De todo mundo. Por isso que vai ter essa guerra maravilhosa, sensacional, fantástica. Quanto mais guerra, melhor para o crente. Ele se fortalece mais. O crente, quando ele fica parado, ele fica gordo. Gordo no sentido, espiritual. Ele para de orar, ele para de jejuar, ele vem na igreja quando ele quer, ele não tem compromisso com nada, porque ele está gordo, não está acontecendo nada, está mansinha a vida do crente.
está sossegado. Então, quando levanta uma guerra, ele começa a se mexer. Opa, peraí, não é bem assim, a coisa pior que espera, o bicho pegou. Deixa eu dar meus pulos. Então, é uma permissão do Senhor para que a gente acorde. Não ficar na letargia. Estou morto. Tá bom o jeito que tá. Não tá bom. Você não pode se conformar com as coisas. Não tá bom. Nós temos que lutar pelo reino dos céus. Josafá era um bom rei. Estava lutando pelo reino dele. O outro não. O outro estava lutando pelo reino da mulher dele. Ele estava preocupado com as coisas. Matou, enganou lá um homem para ficar com a vinha dele. Enganou, mentiu. Estava mentindo em tudo quanto é lugar, fazendo tudo que era possível para agradar a mulher dele. Que fim que teve? Horrível. Trágico. Tanto ela como ele. Deus não se deixa escarnecer. Deus quer ver a nossa entrega. Se você estiver nesses dias trabalhando, normal, trabalhando sua vida secular e trabalhando para Deus ao mesmo tudo, você não vai ver nada. Você nem vai perceber nada, zero. Você vai falar, o pastor falou 32 dias, mas passou, não vi nada. Ué, até o gato da vizinha desapareceu, ficar gritando na minha janela. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Aquela alma bendita, Deus toma conta daquela alma. Gato, eu amo gato. Amor. Leva ele lá para o zoológico. Glória a Deus. No lugar dele. Ele é amigo do leão. Glória a Deus. O que nós temos que entender? Que Deus está dando um alerta. Pensa bem. Se Deus enrica você, dá uma condição de vida boa para você. Estou falando enricar assim, dá uma condição legal. Você tem uma boa escola para seus filhos, uma casa boa para morar, uma condição de vida legal, uma conta bancária saudável, tudo, em todos os sentidos, você viver bem. Quem que vai querer usufruir de tudo isso? O inimigo. Porque o mundo jaz o maligno. Se você não estiver preparado, ele vai levar tudo que você tem. Como acontece com um monte de gente, ele vem daqui. Porque se a gente não tiver Efésios 6, 12 em diante, com as armaduras de Deus pronta, com o escudo da fé, ele leva embora tudo. Ele engana a gente facilmente. Ele é muito astuto. Ele é astuto ao extremo. O inimigo é grande em astúcia. Ele não permite que o crente, ele não quer, né? Mas lógico que Deus, ele não quer permitir que o crente seja abençoado. Você pode ver, quando você começa a ser abençoado, vem aquele mar de Satanás te encher o saco. Aquele mar de emissário do cão para tentar te frear, tentar te atrapalhar, tentar fazer as coisas se desanimar, tentar se desanimar por algum motivo, qualquer motivo, coisa, e sempre é coisa material. Por quê? Como você está preso no material, ele sabe onde bater, ele bate no material, que aí você cai. Você tem que levantar a cabeça, dá glória a Deus. Fazer como Paulo falou, não vivo mais eu, sim, Cristo vive em mim. Não se preocupar com nada. Continua fazendo o que você está fazendo, mas com fé no Criador. Porque esse homem tentou enganar. Existe hoje muitas pessoas tentando enganar Deus. Todo mundo tem uma desculpa para não vir na casa de Deus. Todo mundo tem uma desculpa para não ajudar na casa de Deus. Tem crente que fala que é crente. Eu sou crente. Ah, você é crente? É. Mas não tem capacidade de chegar aqui, ô pastor.
eu não estou com as minhas cadeiras ruins. No meu caso, eu tenho um joelho aqui bom e o outro, aquele meia boca. Vamos dar um exemplo, eu sou um membro, chegar e falar, ô pastor, o que eu posso fazer além disso? Isso aqui eu não posso. Tem coisas que eu não posso fazer, mas eu posso fazer alguma coisa pela igreja? Você não vê o crente fazendo isso, mas acha que é crente. É os meia boca. É o que Deus vai falar, agora você vai ver o que você vai passar. Nós temos que, vestir a camisa de Deus. Fazer a coisa andar. Cada um contribui de uma forma diferente. Uns bate nessa parte, outro nessa parte, outro nessa. Cada um, não é todo mundo fazer a mesma coisa. Não é isso. Mas a gente está voltado para a casa de Deus. Esqueceu o mundo um pouco. Certas situações. Porque a pessoa, quando está desesperada, ela atravessa o mar, ela atravessa tudo. Há muito tempo atrás eu fui dar um atendimento a uma pessoa que tem problema aí, grave, na mente, umas coisas aí. Você vai na igreja? Perguntei. A igreja fica a 250 metros da casa dela. Ela mora numa avenida, aí ela vem na rua, vira no meio do quarteirão, no outro. Então são 250 metros. Ou seja, 2 quarteirão e meio. Daqui na casa do nosso irmão Oswaldo. Eu chego cansada do trabalho e precisando ao extremo. Pô, mas por que você não vai do lado da sua casa? Você não precisa nem pegar o carro. Meia hora de conversa. Indicaram para ela. Eu não vou falar o nome da cidade para não dar muito na cara. A cidade fica 80 quilômetros daqui. Sabe o que ela falou para mim? Eu vou nem que se for a pé. Sabe? Eu olhei aquilo, Deus falou no mim, tá vendo? Ela quer que eu opero. Eu estou a 250 metros da casa dela. Mas lá, um bruxo que fica 80 quilômetros, nem que for a pé, ela vai. Assim somos nós. Assim somos nós. Nós criamos todo tipo de dificuldade para a casa de Deus. Quando você muda, você tem seu lar, casou, mudou, fez teu lar, teu apartamento, tua casa, o que você faz? Você começa a trabalhar, começa a entrar dinheiro, você começa a colocar um móvel diferente, aí você olha na parede, quer pôr um quadrinho, você olha lá, você quer pôr uma geladeira diferente, você quer pôr uma máquina de lavar diferente, você quer colocar um equipamento diferente, um televisor, uma cama diferente, enfim, equipando, que é o certo. Por que você faz isso? Porque é a tua casa, você gosta, você tem prazer. Passam alguns anos, você olha para a pintura, não ficou legal, vamos pintar. Já chama uma pessoa, ou faz você mesmo, se tem experiência para isso, pinta a casa, fica aquela coisa legal, pô, que legal, ficou bom, hein, pô, que cor legal, todo mundo comenta, tal, porque a tua casa se ama. E na casa de Deus? Por que você não faz a mesma coisa? Aqui é a casa sua também. Então a gente tem que acordar, deixar de ser o crente fantasioso, o crente, como é que chama aí? Religioso. Pegar na unha. As pessoas, às vezes, elas precisam de um chacoalhão da vida para poder acordar. Para poder acordar. O que tem aí fora oferecendo? Nada, só coisa ruim. Só atraso de vida. Só coisa que vai te levar para a destruição, para a morte, para o engano, tudo isso aí. Deus te acolhe e quer te dar o melhor. Ele quer mudar o teu caráter. Ele quer transformar a tua vida.
Ele quer fazer você ser um homem ou uma mulher de Deus. Como? Ouvindo a palavra dele, mudando, dando valor para as coisas dele, no ensino dele. Ó, fulano, faz assim, assim, assado, porque é assim que vai dar certo. Ah, não. Se eu fizer assim, eu tenho que mudar. Eu não quero mudar. Eu prefiro fazer do meu jeito. Aí dá tudo errado. Aí lá no final, quando esborracha tudo, procurou tudo que tem aí fora aí, nada deu certo, aí vem para Deus tudo arrebentado. Vem aquela coisa destruída, tudo enfaixada. Vem de muleta, aquela coisa mancando. Ô, Senhor. Aí, quem é você? Olha, eu sou aquele que... Oh, mas você estava diferente? Então, Senhor, mas fui atropelado aí no caminho. Fui virar uma esquina, Satanás me deu um soco na boca, eu fiquei tonto, eu tinha um caminhão, bati com o caminhão, me jogou fora, caí em cima de umas motos, os caras da moto saiu, me pegou, me deu uma surra, porque eu derrubei a moto dele. Aí veio o cara da coisa lá, da maca, chamaram lá, a UPA chegou, foi esticar a máquina estava quebrada, caí pro chão. O cara foi me pegar, o cara caiu em cima de mim. Conforme caiu em cima de mim, eu quebrei o braço. Ele foi engessar meu braço, engessou o braço errado. O braço que estava bom, ele engessou, que estava ruim, não. Ai, meu Deus, o que foi? Chegou lá, fui dar injeção, deu no lugar errado. Eu não posso mais sentar, faz 30 dias que eu não sento, não deito. Bateu no lugar que eu não podia. E agora? Falei, então, e o que você quer que eu faça? Ah, agora eu quero fazer aquilo que o senhor mandou. Ué, vamos fazer, né? Precisa passar todo esse trem para o cara acordar. Porque você está lição, não acorda. Aí acontece um monte de coisinha assim, essas coisinhas assim, corriqueiras da vida que acontece com qualquer um, naturalmente, né? O cara acontece, né? Mas tem que ter fé, tem que acreditar que Deus é na tua vida. Esquece o mundo, lógico, tem que trabalhar, fazer, acontecer. Estou falando esquecer o mundo, não fica assim, olha, Deus vai me levar para o convívio dele. Quando? Não sei, o dia que ele achar melhor. Então, eu quero viver Deus. Eu quero começar a ter prazer hoje na terra. Eu fiz uma guerra aqui acabamos, nós ficamos aqui o dia inteiro, aquele dia que eu tinha que atender, fazer acontecer. Almoçamos aqui mesmo, pedimos ali uma marmita e tal, não sei o que, sentamos ali e comecei minha guerra. Aquilo pegou fogo, explodiu. 3, 4 horas, 5 horas de guerra, uma coisinha leve, tranquila. A paz danada, guerreando, esmurrando, fortalecendo a fé. Então nós temos que estar com as nossas defesas atentas. Não se disfarçar. Não se disfarçar. Esses dias, Deus coloca tudo que precisa na nossa frente. Não precisa nem fazer nada. Nós vamos fazer uma situação, aconteceu outra. Fui e fiz a situação que eu fui. Mas aconteceu outra. Porque Deus já estava preparado aquela outra situação. Eu não sabia, mas Deus sabia. Então Deus me conduziu para uma situação, sendo que na realidade aquela situação já estava consumada. Era a outra que Ele queria que eu fizesse. E eu fiz a outra situação. Estou fazendo, né? A outra situação. Mas eu fui naquela situação. Na minha mente, eu ia fazer uma coisa, mas Deus falou, não, vai lá, faz isso aí. Mas é outra que eu quero que você faça. Isso é quando a gente é guiado por Deus. E nós somos guiados por Deus. E nós vamos ser guiados por Deus. Durante 32 dias nós vamos ver o milagre do Senhor acontecer. O milagre do Senhor vai acontecer. Coisas absurdas vocês vão presenciar. É absurda. Coisas absurdas. O milagre acontece toda hora. Às vezes você fala com a pessoa do milagre para testar ela. A pessoa fica chocada.
Às vezes a gente faz de propósito, para ver o resultado. A pessoa entra em pânico. E é crente a maioria das vezes. Os crentes, quando você fala e mostra o milagre, a pessoa entra em choque. Fala, o que é isso? Como é que pode isso aí? Uai, isso não foi manipulado? Não. Isso é verdadeiro. Isso é real. Mas não é possível. Nunca vi isso. Deus está se revelando hoje. Ele não para de se revelar. E vai se revelar muito. Amém. Glória a Deus. Muito. Às vezes, isso vai acontecer com vocês. Às vezes você está sentado num banco, tranquilo. Sentado. Você está sentado num banco. E o Espírito Santo está aqui junto com você, te orientando, mostrando, falando. Se pareceu na mente fazer algo do Senhor, vai e faz, porque é o Espírito do Senhor colocando isso para você. Esse homem tentou colocar uma armadilha para o outro rei. Não, vou colocar uma armadilha para esse cara aí. Quem vai morrer no meu lugar é ele. Mas quem morreu foi ele. Ninguém morre no lugar de ninguém. Deus não permite isso. Não era a hora do rei Josafá ir. Quem era a hora era o outro. Aquele que tinha que ir. E foi. O inimigo às vezes quer fazer uma armadilha contra a tua vida. Mas se você não está em cima do muro, você é um Josafá, tadinho do inimigo. Tadinho do inimigo. Ele vai ter problema. Ele vai ter um problemão. Porque ele vai bater num paredão. Ele vai ver e falar, me ferrei. Ali não. O que ele falou ali? Ó o rei aí, chama o rei. Josafá falou, aqui não. Eu sou Josafá. Desculpa. Sai daí. Esse não. Ó, que o inimigo chegar para tentar fazer alguma coisa, não vai conseguir. Não vai conseguir. Com essa palavra, ele não vai conseguir. O Senhor, eu vou descer aqui, devagar e sempre. Eu vou ungir um de cada vez aqui, mas eu quero que venha aqui na frente. Eu vou quebrar, eu não, né? O Espírito que está aqui nesse momento. Ele vai quebrar o laço que foi laçado. Essa semana tinha um laço grande. Laço. Você não imagina o que ia acontecer. Não, mas não precisa saber. Só a gente sabe. Nós vamos cancelar. Nós vamos ungir todo mundo para não ficar ruim. Senão vai saber quem que é. Então vamos ungir todo mundo. Amém? Então, começa a vir aqui em nome de Jesus. Um de cada vez. Ô William, vem cá, segura isso aqui para mim. Por favor. Ungir o William primeiro que ele vai segurar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos quebrando todo o laço agora em nome de Jesus. Esse laço está cancelado agora. Em nome de Jesus. Estou cancelando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está cancelado. Senhor meu Deus e meu Pai, cancela todo o laço que tiver sobre a vida desse homem. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor meu Deus, meu Pai, cancela todo o laço que tiver sobre a vida dessa mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz. Pai, cancela todo o laço que tiver sobre a vida desse homem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, cancela todo o laço que tiver sobre a vida desse homem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Pai, cancela todo laço que tiver sobre a vida dessa mulher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem os três, as três crianças aí. Vem os três. Vamos vir os três aqui junto. Pai, cancela todo laço se tiver sobre a vida dessas crianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espera aí. Do Espírito Santo. Amém. Pode ir. Amém. Amém. Cadê o amém? Amém. Pai, cancela todo laço se estiver sobre a vida desse jovem em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cancela todo laço se estiver sobre a vida dessa mulher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cancela todo laço se estiver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a vida dele. Em nome de Jesus, amém. Cancela todo laço se estiver sobre a vida dessa mulher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pai, se tiver algum laço sobre a minha vida, cancela em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já veio. Não, já veio. O Oswaldo foi já. O Oswaldo já veio. Todo mundo já veio, todo mundo. Glória a Deus. Uma coisa é certa. Deus, Ele vai dar vitória. Deus é vitória pura. Jamais, jamais, exército do mal nenhum, pode vir a legião que for, vai destruir o nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles que Ele ama, aquele que Ele separou. Se nós somos separados por Ele, mal nenhum chega à nossa tenda. Por isso, durante esses 32 dias, fique em oração. Ora, clama a Deus, cada um do seu jeito, mas clama a Deus. Procura fazer um jejum, pelo menos uma vez por semana, durante esses meses aí, um mês inteiro, pelo menos uma vez por semana, escolhe um dia que você faz um jejum. Faz um jejum, fique em paz, tranquilo. Você vai ver a mudança que Deus vai fazer na nossa vida. Todo ataque vai ser cancelado. Tudo aquilo que não provém do Senhor vai ser cancelado na fé que é em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Deus seja louvado. Senhor, meu Deus e meu Pai, acabamos de ouvir a Tua santa palavra. Acabamos de estar na presença do Senhor. E sabemos que o Senhor vai nos levar em casa, em segurança e em paz. E essa semana, esses 32 dias, seja efetivo na nossa vida. São 32 dias que o Senhor vai estar fortemente nos protegendo. Dá a ordem a Teus anjos a nosso respeito, para que a proteção triplique sobre a nossa vida. Que as bênçãos do Senhor nos alcance. Que a fraternidade, o amor, a esperança e a fé seja derramado sobre a vida de cada um que está aqui, Papai Santo. Que a saúde, a paz e a prosperidade nos alcance segundo a Tua vontade e Teu querer. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.